do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga do canal. Hoje nós estamos na quarta sexta-feira deste propósito de oração, baseado na palavra que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 45, versículo 2, que o Senhor diz para mim e para você: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Meu amigo, minha amiga, este propósito é baseado na libertação que vem da parte do Senhor, pois somente o Senhor pode libertar. Talvez hoje você tenha áreas da tua vida que necessitam do agir de Deus, que necessita da libertação de Deus. Então você está no propósito certo. Você está no mesmo direcionamento que Deus me deu nesta campanha para orar e clamar ao Senhor por uma causa que você precisa ver o mover, o reboliço de Deus na tua vida, e que as correntes venham ser quebradas, todas as correntes que impedem, que têm te impedido de prosseguir, que têm te impedido de caminhar, que têm te impedido de voltar a sonhar, todas as correntes do inferno que tem impedido que você cresça no conhecimento amplo de Deus, que você cresça na unção, que você cresça na autoridade. Meu amigo e minha amiga, o Senhor colocou no meu coração hoje uma palavra que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, eu estarei lendo, e diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Meu amigo, minha amiga, aqui fala das aflições deste mundo, das aflições que nós enfrentamos, pois a palavra nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, versículo 14, que existe uma palavra rema, uma palavra revelada que você pode pedir com fé, que você pode orar com fé,
confiando que ela vai se cumprir na tua vida. Esta palavra diz assim, 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, se você, meu amigo e minha amiga, colocar a tua fé nesta palavra no momento que as aflições deste mundo, que a tribulação deste mundo, que o medo, que Satanás te lançar setas, que Satanás vier com arma forjada, espada do maligno, para setar a sua mente, para setar o seu coração. Se você confiar que você clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, orando, se humilhando aos pés na presença do Senhor, Ele vai te ouvir dos céus, vai perdoar os erros, os pecados que você tem cometido durante a tua caminhada, meu amigo, minha amiga. Não adianta a pessoa vestir uma capa de super-homem e falar: eu não erro, eu não faço nada de errado, eu não peco. É mentira. Só de você falar que não peca já é uma mentira. Porque todos nós pecamos, seja em pensamentos, seja em atitudes, em ações, em palavras. E nós precisamos ser libertos do pecado. Só que para nós sermos libertos do pecado, nós temos que caminhar dia após dia, de mãos dadas com o Senhor nosso Deus. Sim, de mãos dadas. E como é caminhar de mãos dadas com Deus? Vem a tribulação, vem a tempestade, vem a angústia, vem um momento de desespero por causa da fome, por causa das perseguições, por causa das armas forjadas que o inimigo lança contra a tua vida. Vem o choro, vem a morte que quer te frustrar, que quer te paralisar, seja a morte espiritual, ou seja o medo de perder a vida, o medo de perder os seus entes queridos, o medo de perder as pessoas que você ama, o espírito da morte, querendo te aprisionar, querendo te travar, querendo te parar. Então, quando vier tudo isso, quando você sentir paralisado, aprisionado por correntes, por ferrolhos, sabe qual é a solução? A solução é caminhar. Mas a solução é caminhar de mãos dadas com Deus. É voltar os olhos para Cristo. Sim, é voltar os olhos para Jesus Cristo, pois Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, Filho de Deus, ele também passou por uma grande aflição, por uma grande tribulação, por uma grande angústia, quando ele teria que cumprir um propósito de Deus para a salvação da humanidade, uma humanidade que já estava morta pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias transgressões, porque o pecado, ele gera morte, o pecado gera morte espiritual. O pecado, ele não somente gera morte física, pois uma pessoa que ela não se arrepende, que ela não confessa os seus erros, que ela não muda, isso influencia no mundo espiritual. A pessoa tem correntes que a aprisionam, ela é uma pessoa cheia de complexo, ela é uma pessoa cheia de dor, cheia de sofrimento, de histórias de vergonha, de histórias de frustração, mas ela também
O pecado reflete no seu físico. Muitas vezes você olha para a pessoa é cansada, a pessoa está abatida. É porque ela está aprisionada pelo sofrimento, pelas dores, pelos erros, pelas transgressões que ela não confessou diante a face de Deus, que ela não abriu o coração para Deus. O coração está fechado, o coração está igual uma pedra, endurecido. E Deus, inúmeras vezes, ele usou pessoas, conhecidos, amigos, usou uma palavra, usou uma propaganda no rádio, ou usou uma pessoa, um pregador da palavra, para alcançar aquele coração, mas a pessoa ela se fechou o coração, fechou a mente baseado no que ela acha que é certo, na maneira que ela sempre andou, na maneira que ela sempre acreditou, nas crenças que ela pratica desde a sua mocidade. Então tem pessoas aprisionadas nos pensamentos, tem pessoas aprisionadas em crenças, tem pessoas aprisionadas nas suas próprias dores, no sofrimento, nas frustrações, tem pessoas aprisionadas na sujeira, no pecado. Desculpe essa expressão, mas é a expressão que Deus está colocando no meu coração. Tem pessoas que se encontram igual o filho pródigo. Sim, o filho pródigo, ele queria a herança do seu pai de qualquer jeito. Ele pediu a herança, ele queria viver a sua vida da sua maneira, ele não queria estar debaixo da autoridade do seu pai, pois o seu pai era a autoridade da sua vida, mas ele queria viver a vida da sua maneira. Ele queria aproveitar a vida com as coisas deste mundo, com os prazeres da carne. Ele, com os vislumbres que Satanás oferece para as pessoas, com as coisas que saciam a alma, que saciam a carne. Sim, as coisas que você muitas vezes se sente atraída, a riqueza, a fama, estar rodeado de homens, mulheres, ter muito dinheiro, sabe? Beber, fumar, se drogar, levar uma vida sem direção, sem rumo, sem crença, sem crer em Deus, baseado somente nos próprios pensamentos, nas próprias crenças, na razão. Tem pessoas que elas vivem com base do que elas acham que é certo, sem direção nenhuma. Aí dá tudo errado. A pessoa não consegue obter sucesso na sua vida, tem a vida financeira infrutífera, tem a vida sentimental infrutífera, e ela se pergunta por que nada deu certo. Nada deu certo, ou porque você está aprisionado, tem algo que te aprisiona e precisa ser quebrado no mundo espiritual, ou você está aprisionado pelos pecados, aqueles pecados que você ainda não confessou, os pecados que você ainda não colocou diante de Deus e não pediu para Deus, clamou para Deus te libertar, quebrar as correntes, para Deus sarar a sua terra, a tua alma, o teu coração, a tua mente, o teu emocional, o teu psíquico. Ele precisa de uma libertação. A sua terra, a sua vida precisa ser curada, mas a cura virá no caminhar, e cada vez mais que você crescer em conhecer a Deus, e é dia após dia através das experiências. Então o filho pródigo, ele foi viver a vida,
da sua maneira, ele quebrou a cara. Ele perdeu toda a herança que seu pai havia lhe dado. Ele perdeu e ele teve que trabalhar cuidando de porcos. Sim, ele teve que apacentar porcos, cuidar de porcos. E ele comia as bolotas, ou seja, a comida dos porcos, ele estava se alimentando. Na casa do seu pai, ele tinha do bom e do melhor. Ele vivia sob a autoridade do seu pai. Sim, ele teria que obedecer ao seu pai? Teria. Ele teria que andar na direção do pai, porque o pai era a autoridade da casa? Teria. Ele teria que ser fiel ao pai? Teria. Só que ele queria viver da sua maneira. E quando ele quis viver da sua maneira, ele quebrou a cara. Porque estava sem direção. Meu amigo e minha amiga, é isso que acontece quando nós estamos sem direção. Nós quebramos a cara. Quando nós andamos pelas nossas próprias razões, pelas nossas emoções, pelo nosso intelecto, pelo aquilo que nós acreditamos, que nós achamos que é certo, que é errado, nós queremos conquistar e desfrutar e mostrar, nós queremos sempre estar por cima e nunca por baixo. Quando o ser humano, quando a pessoa escolhe viver desta forma, a probabilidade dela quebrar a cara é muito grande, porque ela anda sem direção. Ela está andando sem direção. Mas quando a pessoa caminha de mãos dadas com Deus, Deus vai guiando. E o caminhar com Deus é aos poucos. Você vai se abrindo aos poucos. Sabe quando você vai falando, colocando Deus aos poucos na sua vida? Você vai agradecendo as pequenas coisas. Aí você está no trabalho, aí você reconhece que Deus está agindo ali no seu trabalho. Quando dá algo certo que você estava aguardando e aos seus olhos humanos não seria possível você realizar através das suas forças, e você vê acontecendo e você dá graças a Deus e glorifica a Deus e fala: foi Deus. Quando você reconhece Deus nos pequenos detalhes e você fala o nome de Deus, agradecendo, mostrando a sua grandeza para as outras pessoas, você está caminhando aos poucos com Deus. Aí quando você vê, reconhece que fez algo de errado, algo que não é certo, e você fala: Deus, eu fiz isso de errado, eu não deveria ter agido desta forma. Quando você se arrepende de alguma palavra que você disse e que chateou alguém, que fez mal a alguém, quando você faz uma escolha errada e você reconhece que foi uma decisão sua e que você não consultou a Deus, e você fala: Deus, por que eu não te consultei antes? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então, quando a pessoa, o homem ou a mulher, começa a colocar Deus nos pequenos detalhes, reconhecendo que Ele está no controle, que precisa dEle, que é dependente dEle, você está caminhando de mãos dadas. Mas caminhar de mãos dadas, meu amigo, não vai lhe impedir de passar pelas aflições deste mundo, não vai te impedir das tribulações, da tempestade, do medo, das dores, da angústia te alcançar. Isso vai fazer que o inimigo se levante contra a sua vida, pois você está andando com Deus. Olha só, meu amigo e minha amiga, havia um propósito, como eu já citei no início da palavra. Jesus Cristo teria que salvar a humanidade, teria que salvar o pecador da morte do pecado. Então, ele tinha uma missão, e essa missão era a cruz. Sim, era a cruz. Então, Jesus, durante o seu ministério de 3 anos e meio, Jesus estava caminhando com o Pai a todo momento. Era uma conexão entre o Senhor Jesus e o Pai em todo momento. Então, o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele tinha uma conexão com o Pai a
todo o momento durante a sua caminhada. Ele reconhecia a dependência do Pai, que ele não faria nada sem o Pai, mesmo ele sendo o Filho de Deus e o próprio Deus, pois a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa só. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. Então, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus poderoso. E essa conexão, a todo momento, o Senhor Jesus, em forma de homem, ele estava na terra, andando como homem, sentindo as fraquezas, sentindo as angústias, passando por situações que muitas vezes lhe desafiaria dele mesmo tomar as suas próprias atitudes, as suas próprias decisões, mas mesmo assim, todo momento ele estava conectado com o Pai. Quando ele foi fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele olhou aos céus, elevou os olhos aos céus, reconhecendo que a multiplicação e o milagre viria de Deus, reconhecendo que o milagre quem faria era o Pai, quem forneceria o pão do céu, o Pai forneceria. Então a conexão era a todo momento ele tinha essa conexão, e não foi diferente quando ele enfrentou o Getsemane. O Getsemane foi um momento que o Senhor Jesus passou por muita angústia, muita aflição, muita dor. E ele foi com seus discípulos, aqueles discípulos que sempre estavam com ele, Pedro, Tiago e João. E diz a palavra que os discípulos adormeceram. E ele é despertando os discípulos, mas os discípulos estavam embriagados de sono, pois Deus fez com que os discípulos caíssem num sono tremendo, num sono pleno. E o Senhor Jesus, ele estava cercado pela morte. Ali a morte o cercou, porque ele teria que passar pela morte. Ele teria, para cumprir o seu propósito, antes ele teria que passar pela morte. Ele diz aos seus discípulos: não pode orar nem um segundo, nem um pouco comigo, porque os discípulos estavam embriagados de sono e o Senhor Jesus se sentiu sozinho. A angústia o abateu, a aflição o abateu e fez com que sua alma sofresse com dores, ao ponto quando o Senhor Jesus ali estava voltado em oração, conexão ao Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Todo momento o Senhor Jesus em conexão ao Pai, para que Deus não fizesse a sua vontade, pois a vontade do Senhor Jesus poderia influenciar o propósito de Deus para a humanidade, porque ele estava sofrendo, a carne estava sofrendo, a alma estava abatida. Então, se fosse feita a vontade do Senhor Jesus em forma de homem, o propósito não se cumpriria na humanidade. A humanidade morreria por seus próprios pecados, não teria um Salvador, o plano seria frustrado. Então, Satanás cercou o Senhor Jesus com setas de morte, com angústia, com a dor, com a aflição, para que ele desistisse do propósito, para que ele não tivesse conexão com o Pai e não cumprisse o propósito na humanidade. Esse era o plano do inferno. Frustrar o plano de Deus, que o plano de Deus para a salvação da humanidade fosse um plano falido,
um plano frustrado. Então, o Senhor Jesus, em forma de homem, ele sofreu. E o momento que ele estava ali em conexão com o Pai, ele suou gotas de sangue. Já ali era o sinal que derramaria o seu sangue sobre a terra, sobre a cruz. Sim, que ele derramaria todo o seu sangue em favor do pecador, para a salvação do pecador. Então ele suou gotas de sangue. E quando vieram os religiosos, os fariseus, e vieram as pessoas com paus, querendo bater no Senhor Jesus, matar o Senhor Jesus, e Judas, o discípulo que o trairia, estava junto. O Senhor Jesus, ele sabia que aquilo esperava, que aquela perseguição era permissão de Deus, e ele teria que passar por aquela perseguição, ele teria que passar pela perseguição dos religiosos, ele teria que passar por Herodes, ele teria que passar por Pilátrio, ele teria que passar pelo Sinédrio. Ele sabia o que estava aguardando, que ele teria que passar pela angústia, ele teria que passar pela perseguição para que o propósito fosse cumprido. E meu amigo e minha amiga, caminhar com Deus é passar por tudo isso. Deus não livrará nem a mim, nem a você de passar por tudo isso. Mas para que nós continuamos caminhando nessa caminhada da fé e que nós não venhamos olhar para trás, o segredo é a conexão com o Pai. O segredo é a conexão com o Filho. O segredo é a conexão com o Espírito Santo de Deus, é caminhar junto. Caminhando junto, nós venceremos. Caminhando junto, as correntes serão quebradas. Caminhando em oração, perseverando na fé. Caminhando lado a lado, pedindo para Deus direção, pedindo para Deus sabedoria, pedindo para Deus revestimento, vigiando, orando, vigiai e orai. Orai sem cessar. Você se revestindo e colocando em prática os dons espirituais, pedindo para Deus os dons espirituais, dons de discernimento de espírito, longanimidade, mansidão. Você pedindo para Deus amor, você pedindo para Deus paciência, perseverança, pedindo para Deus para que Ele venha acrescentar a sua fé. Peça para o Pai. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mas você tem que crer e saber pedir. E quando você estiver acuado, peça para Deus, para que Ele venha entrar na guerra, estar na frente da batalha, te direcionando, abrindo os seus caminhos, quebrando as portas de ferro, quebrando as correntes, para que Ele venha agir e realizar o projeto que Ele tem para a tua vida, para a tua história, o propósito que Ele tem no secreto com você, que somente você e Deus conhecem. E para que você não venha ter um projeto falido, tem que ter conexão com o Pai, assim como o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, teve conexão com o Pai. E Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele
salvou a mim e a você. Ele nos libertou dos nossos pecados, das nossas transgressões. Por isso ele tem que estar presente na nossa vida, porque toda vez que nós voltarmos para o pecado, e o pecado for maior do que a nossa força de vencê-lo, nós olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício salvífico de Jesus, nos arrependemos e fala: Pai, Senhor Jesus, me limpa, me purifica, pois eu quero vencer e eu quero caminhar contigo, conectado com os céus. Amém? Vamos orar? Aleluias. Agradecer esta palavra. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai, nós te agradecemos por este momento. Deus, nós lançamos agora, em nome do Senhor Jesus, uma palavra profética, uma palavra rema, Pai. E esta palavra, Deus, ela está sendo escrita, ela está sendo ligada nos céus. Oh, Pai, o que for ligado na terra também será ligado nos céus. Então, neste exato momento, toda arma forjada, toda palavra de maldição, toda corrente, toda seta, todo espírito de morte, toda angústia, toda dor que tem aprisionado esta alma, que tem causado desânimo, que tem feito essa pessoa desistir dos teus projetos, dos teus sonhos, em nome do Senhor Jesus, venha cair por terra todo mal, toda feitiçaria, toda palavra de maldição, tudo que lançaram sobre a vida desta pessoa, que ela não venceria, que ela não conseguiria realizar os seus sonhos, que ela não conseguiria continuar caminhando. Toda palavra de frustração em nome do Senhor Jesus seja desfeita. Nós ligamos na terra e está sendo ligado no céu. É uma palavra rema, uma palavra profética com base na tua palavra. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Pai, que a tua palavra venha nos guiar, que a tua palavra venha nos fortalecer, que a tua palavra, Senhor, venha endireitar os nossos caminhos tortuosos. Toma a direção, Pai. Vai na frente direitando, vai na frente abrindo os caminhos, vai na frente abrindo portas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Assim seja feito. Glórias a Deus, meu amigo, minha amiga. Receba esta palavra, fica firme neste propósito de oração, crendo que o que foi liberado através da palavra de Deus para as nossas vidas já está se cumprindo no mundo espiritual. Já está ocorrendo rebuliço no mundo espiritual e assim será feito segundo a vontade do Pai, conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir.